Dear beloved of God, once more, Shalom, Shalom, Shalom. Welcome to CVI, Universidade Teológica Móvel. Hoje teremos a nossa primeira aula, Introdução à Teologia. Introdução à Teologia, com o vosso humilde servo, Bispo Dr. Alexandre Sérgio Destino. Introdução à Teologia 1.1. Vamos falar da definição de teologia. A definição de teologia. É importante que o estudante teólogo possa saber definir o que é a teologia. A palavra teologia vem do verbo grego theos, que significa Deus. E logos significa palavra, estudo, discurso. Eu repito, logos significa palavra, estudo, discurso. Assim, teologia significa o estudo sobre Deus, mas é um estudo acadêmico sobre Deus. No contexto cristão, a teologia é o estudo sistemático da revelação divina, conforme apresentada na Bíblia Sagrada. A teologia é um campo disciplinar que busca entender o ser e a natureza de Deus, a sua obra e seus propósitos para a criação, que é você e eu, e tudo quanto existe. O termo vem do grego theos, que significa Deus, e logos, que significa palavra, estudo. Ok? A teologia cristã se aprofunda especialmente na revelação de Deus através das Escrituras e da pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia é a fonte primária de toda a teologia cristã. Ela é inspirada por Deus, ela é inerrante em suas afirmações espirituais e suficiente para a formação da fé cristã. Através da Bíblia, conhecemos a natureza de Deus, o caminho da salvação e os ensinamentos para a vida cristã. Também para dizer que, quando se trata da vida cristã, não se trata de uma religião, pois o cristianismo não é realmente uma religião, mas sim um relacionamento direito pessoal entre o indivíduo e Deus. Quando se trata do cristianismo, trata-se
particularmente, individualmente, de você e Deus em relacionamento ou numa relação, sem intermediário. Você com Deus, você com Jesus Cristo, você com o Espírito Santo. 1.2. Vamos falar da importância do estudo teológico. A importância do estudo teológico. Ao longo da minha jornada eclesiástica ou ministerial, há alguns 36 anos por aí atrás, que tenho estado a servir a Deus e tenho encontrado muitos pastores e muitos cristãos a criticar a teologia. Mesmo assim, perguntando a eles para poder definir a teologia, antes de eles poderem criticar, para dizer que a teologia é satânica, todos que criticam a teologia não sabem nada da definição da teologia. Por isso, Deus diz: o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. É importante que possamos saber que a teologia é muito importante na vida cristã. Deus se agrada aos que o buscam. Numa outra palavra, direi que a teologia é a busca do conhecimento de Deus. Você não pode adorar efetivamente a Deus, um Deus que você não conhece. É importante que possamos conhecer melhor este Deus que estamos a servir, para que possamos o adorar melhor. No ponto 1.2, eu dizia que vamos falar da importância do estudo teológico. O estudo da teologia é essencial, meu amado, para, primeiramente, conhecer Deus. Conhecer Deus é compreender sua natureza e propósito. 2. Fortalecer a fé. Fortalecer a fé é desenvolver um entendimento sólido das Escrituras Sagradas. Onde é que encontramos as Escrituras Sagradas? É na Bíblia, que muitos pastores ignoram. 3. Para evangelizar com eficácia. Quando conhecemos a teologia, então poderemos evangelizar com eficácia. Você não pode apresentar ao povo um Deus que você próprio não conhece. Por isso, é bom que primeiramente possamos buscar a conhecer verdadeiramente, profundamente, quem é este Deus que gostaríamos de introduzir aos outros. Então, assim, vamos poder evangelizar com eficácia, responder aos desafios da sociedade moderna. Você sabe o que está afetando esta sociedade moderna? Os homens a se trocar em mulher, as mulheres a se trocarem em homens. É importante que possamos ter o conhecimento teológico para que possamos ser
aquelas pessoas que vão poder ajudar a muitos ignorantes. A seguir, é importante o estudo teológico para poder preparar líderes, formar ministros capacitados para a Igreja de Cristo, sem esquecer que a razão pela qual Jesus Cristo deu à Igreja, uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e outros como doutores ou mestres. O propósito é para poder preparar a Igreja de Cristo para o arrebatamento, pois Cristo está voltando para poder arrebatar a sua Igreja, a fim de poder se casar com a sua Igreja. Por enquanto, nós somos a noiva de Cristo, e o tempo virá que seremos a esposa de Cristo. Depois do arrebatamento, a seguir, é importante este estudo para fortalecer a fé cristã. Para fortalecer a fé cristã. Fortalecer a fé cristã é uma compreensão sólida. Para termos uma compreensão sólida das Escrituras, que permite que os cristãos se firmem em suas crenças, evitando falsas doutrinas. Para poder também acrescentar dizer que, quando se trata de teologia, é o estudo acadêmico de Deus junto com todas as crenças cristãs, ou as crenças bíblicas. A seguir, é importante estudar a teologia para guiar o ministério pastoral. E quando estamos a falar do ministério pastoral, estamos a falar do serviço à Igreja, quer apóstolo, quer profeta, quer evangelista, quer pastor ou doutor, mestre. Então, isso, de maneira geral, trata-se do serviço pastoral ou ministério pastoral, pois ministério significa serviço. Ministério significa serviço. Ministro significa servo. Ok? Para guiar os pastores e líderes cristãos que precisam de uma base teológica sólida para ensinar e conduzir suas congregações de forma eficaz. É o que a CVI, Universidade Teológica Móvel, está fazendo. A CVI, Universidade Teológica Móvel, visa ajudar a todos os ministros de Deus, todos os homens de Deus, em qualquer lugar onde eles estiverem, mesmo onde a bina ou a bicicleta não pode chegar, a CVI ela consegue chegar, consegue oferecer até os estudos grátis. Sim, nós conseguimos chegar em qualquer sítio onde você está para você ser formado. Só que os estudos grátis não te garantem nenhum certificado. É importante ser certificado com um diploma que vai poder servir de prova de
que você estudou. E para você obter qualquer diploma ou certificado, é importante que se inscreva oficialmente na nossa instituição. A seguir, é importante estudar a teologia para formar uma visão cristã do mundo. A teologia ajuda os cristãos a entender e aplicar os princípios bíblicos à vida cotidiana. Quer dizer, todos os dias eles vão aplicar os princípios bíblicos, pois o nosso Deus é Deus de princípios. Para você se tornar cristão, há um princípio, é crer em Cristo Jesus, ok? Para você ter uma boa relação com Deus, estar em comunhão com Deus, o princípio é obedecer a sua palavra e viver na santidade, ok? A teologia ajuda os cristãos a entender e aplicar os princípios bíblicos à vida cotidiana, influenciando áreas como política, educação, a ética e a ciência. 1.3. Vamos falar dos objetivos do curso. Este curso tem como objetivos, em primeiro lugar, apresentar os fundamentos da teologia cristã. Apresentar os fundamentos da teologia cristã. Em seguida, para explicar a importância das Escrituras Sagradas na teologia. Não podemos falar da teologia cristã sem que possamos falar das Escrituras Sagradas e sem que possamos usar as Escrituras Sagradas que nós encontramos na Bíblia. 2. A pergunta é: o que é teologia? É o momento que possamos agora apresentar de maneira específica o que é teologia. 2.1. A definição, conforme temos falado precisamente, que no contexto etimológica e conceitual, a teologia pode ser definida como o estudo racional e sistemático sobre Deus e suas obras. Seu objetivo é compreender a natureza de Deus, sua relação com a criação e o significado da fé cristã. Teologia, no seu sentido mais simples, diremos que é o estudo de Deus, simplesmente. Teologia é estudo de Deus, que muitos têm combatido, que você não pode estudar a Deus. Quando se trata de estudar a Deus, trata-se de buscar mais conhecimento sobre Deus, simplesmente. É uma disciplina intelectual que busca entender a natureza divina e como ela se revela ao ser humano, guiando a vida cristã de acordo com esse conhecimento. É importante que possamos adquirir o conhecimento sobre Deus, o verdadeiro. 2.2, acompanhando no seu módulo, volume 1, a relação entre fé e razão,
vamos falar da relação entre fé e razão. A teologia não se opõe à razão. Não. Pelo contrário, ela busca entender a fé de forma racional, dia a dia. Temos um dos antigos teólogos, os primeiros teólogos, ao longo da formação do cristianismo, o teólogo Santo Agostinho, que afirmava que, ele dizia assim: creio para entender e entendo para crer melhor. Eu disse: eu creio para entender acerca de Deus e também tenho que entender para crer melhor. Entendo para crer melhor. Na verdade, para você entender quem é Deus, é importante começar por crer. Por mais que você crê, por mais que você entenda quem é Deus, melhor você vai poder crer neste Deus que você entendeu. Ok? Hoje temos muitos pregadores que não acreditam nas suas próprias pregações, no que eles pregam, que é muito triste. Nós temos que crer no que nós ensinamos ou pregamos, ok? Também temos que pregar o que nós cremos. Você não pode pregar aquilo que você não crê, ok? Vamos avançar para dizer que a fé não deve ser cega. Não. Mas a fé deve ser esclarecida pelo estudo e pela revelação divina. 2.3. Os diferentes ramos da teologia. Afinal, a teologia tem diferentes ramos, sim. A teologia se divide em várias áreas, incluindo, primeiramente, a teologia sistemática, que organiza as doutrinas cristãs de forma lógica. E temos a teologia bíblica, que estuda a revelação de Deus ao longo das Escrituras. E temos a teologia histórica, que analisa a revolução do pensamento cristão. E temos a teologia pastoral, que aplica os princípios teológicos na vida da igreja. Bem amado Senhor, caros estudantes, é importante saber que também há principais áreas da teologia. Vamos falar das principais áreas da teologia. 3.1. Para esclarecer melhor sobre a teologia sistemática. A teologia sistemática, eu dizia que estuda as principais doutrinas cristãs. A teologia sistemática, ela organiza as doutrinas cristãs de maneira lógica e coerente, abrangendo temas como a Trindade, a salvação e a eclesiologia.
A teologia sistemática também, ela divide-se em áreas como a cristologia, a soteriologia e a escatologia. Eu vou repetindo que a teologia sistemática divide-se em áreas como a cristologia, a soteriologia e a escatologia, etc, etc. O que é a cristologia? A cristologia é o estudo da pessoa e da obra de Cristo. A cristologia é o estudo da pessoa e a obra de Cristo. Quanto à soteriologia é o estudo da salvação, incluindo a doutrina do pecado, justificação e regeneração. A soteriologia é o estudo da salvação, incluindo a doutrina do pecado, a justificação e a regeneração. Dando continuidade, vamos falar da escatologia. O que é escatologia? É importante que a igreja hoje possa dominar esta matéria sobre a escatologia, pois é que nos permite estudar, fazer estudos dos eventos futuros, ok? As coisas vindouras, o que há de acontecer, ok? Porque temos um passado, temos um presente e também temos um futuro, como, por exemplo, o fim dos tempos, a segunda vinda de Cristo, thank you. Sim, eu dizia que a escatologia é o estudo dos eventos futuros, como o fim dos tempos, a segunda vinda de Cristo e o destino final dos seres humanos, ok? 3.2. Vamos falar da teologia bíblica. A teologia bíblica analisa a revelação progressiva de Deus na Bíblia. A teologia bíblica examina temas como o reino de Deus e a aliança. A teologia bíblica estuda a revelação progressiva de Deus, ou seja, como Deus se revelou ou revelou sua vontade ao longo da história, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Este ramo se preocupa em entender como os diferentes livros da Bíblia se conectam entre si, formando um grande arco da redenção, ok? 3.3, vamos falar da teologia histórica. A teologia histórica. A teologia histórica
investiga o desenvolvimento da teologia ao longo dos séculos. A teologia histórica também analisa o desenvolvimento do pensamento cristão ao longo dos séculos, incluindo as grandes controvérsias e conflitos da Igreja. A teologia histórica se ocupa de estudar os grandes teólogos da história da Igreja, ok? Os grandes teólogos da Igreja. A Igreja de Cristo, ou o cristianismo, tem uma grande história. Suas obras e como o entendimento das doutrinas cristãs evoluiu ao longo do tempo. Também examinando movimentos como o protestantismo, ok? Com Martin Luther, a reforma e a patrologia, que é o estudo dos pais da Igreja. Esta Igreja, ou cristianismo, tem pais, os fundadores, os que iniciaram essa Igreja que Cristo deixou, que Ele próprio começou. Tem alguns pais, ok? É ali onde estamos a falar da patrologia. A patrologia, que é o estudo dos pais da Igreja. A patrologia, o estudo dos pais da Igreja. Também ela estuda grandes teólogos como Agostinho, Lutero e Calvino. 3.4, vamos falar da teologia pastoral. A teologia pastoral. A teologia pastoral aplica a teologia à vida prática da Igreja. Repito, a teologia pastoral aplica a teologia à vida prática da Igreja. Ela enfatiza o papel do pastor no ensino e no discipulado. É importante saber que nós temos a grande comissão em Mateus 28, a partir do versículo 18 a 20, fazer de todas as nações os meus discípulos. Esta é a grande comissão que nós temos, é para discipular o mundo, ok? Por isso temos aconselhado sempre que dentro da igreja não é necessário pregar, mas sim é importante ensinar, porque o que faz crescer o povo de Deus, que traz conhecimento suficiente da palavra ao povo de Deus, é o ensino da palavra e não a pregação da palavra. Há diferença entre ensinar e pregar. Pregar é muito bom quando nós vamos a evangelizar para chamar o povo a vir conhecer Cristo. Mas no ensino começamos a explicar o que significa vir a Cristo, ok? Vir a Cristo, e começamos a ensinar a eles quem é Cristo. Começamos a ensinar o que significa crer, o que é a fé. Ensinamos. Mas na pregação, nós começamos a chamar o povo: vinde a Cristo e recebereis a vida eterna. Vinde a Cristo, Cristo é muito bom. Tudo bem, eis-me aqui, estou aqui contigo na igreja. Quem é este Cristo? Explica ainda a mim quem é Cristo na profundidade,
para que eu possa o crer mais e mais todos os dias. Ok? Então, é bom sempre ensinar na igreja, e as pregações é muito mais lá fora, para chamarmos o povo que possa vir a conhecer a Cristo. Ok? Eu dizia que a teologia pastoral enfatiza o papel do pastor no ensino e no discipulado. Os pastores ensinam, os pastores também atuam como mestres, como doutores. Por isso, o mestre ou doutor, quando se trata do papel deles, é o mesmo papel que eles jogam com o pastor. Ok? Podemos encontrar um mestre ou um doutor dentro do pastor, mas dificilmente encontraremos um pastor dentro do mestre ou do doutor. Eu repito, podemos encontrar um doutor ou um mestre dentro do pastor, mas dificilmente encontraremos o pastor dentro de um mestre ou doutor. A teologia pastoral aplica os ensinamentos teológicos ao ministério da igreja, incluindo pregação, aconselhamento e liderança pastoral. A teologia pastoral é a aplicação prática da teologia na vida da igreja. Ela envolve questões como pregação, aconselhamento pastoral, gestão da igreja e formação de líderes. Este ramo visa preparar pastores e líderes a viver e ensinar com integridade, aplicando os princípios teológicos e a prática diária da comunidade cristã. Ok? Agora, no ponto 4, vamos falar da revelação de Deus. A revelação de Deus. No ponto 4, a revelação de Deus. Ponto 4.1, vamos falar dos tipos de revelação. Os tipos de revelação. É importante, bem amado, caros ministros, que possamos saber que o nosso Deus se revela à humanidade de duas formas. Eu repito, o nosso Deus se revela à humanidade de duas formas. Primeiro, temos a revelação geral. Na revelação geral, Deus se revela através da criação, da consciência e da história. Através da natureza, da história e da consciência humana. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, nos ensina que desde a criação, as qualidades invisíveis de Deus são vistas através das suas obras criadas. 2. Temos a revelação especial. É importante, bem amado, que possamos meditar nesta referência bíblica, Romanos capítulo 1, versículo 20, para entendermos melhor acerca da revelação geral. Vamos falar agora da revelação especial. Através da Bíblia e da pessoa de Jesus Cristo, ali estamos a ver a revelação especial de Deus.
através da Bíblia e da pessoa de Jesus Cristo. Deus se revelou de maneira mais direita e específica nas Escrituras e de maneira suprema na encarnação de Cristo. Quer dizer, Deus encarnou-se no menino Jesus e formou Jesus Cristo e habitou no meio do seu povo, Deus conosco, sendo Emmanuel. 4.2 A Bíblia como fonte primária da teologia. 4.2 Verifica bem o seu módulo, ok? Na página 3, a Bíblia como fonte primária da teologia. A Escritura Sagrada é a principal fonte do conhecimento sobre Deus. Ela é, em primeiro lugar, inspirada por Deus. No livro de 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia mostra com que as Escrituras Sagradas, a Bíblia é inspirada por Deus. 2. A Bíblia é inerente e infalível na sua mensagem espiritual. Ela nunca falha. 3. A Bíblia é suficiente para guiar a fé e a prática cristã. Fora da Bíblia não há cristianismo, é a religião qualquer. Ponto 5. Temos aqui alguns métodos do estudo teológico. Alguns métodos do estudo teológico. 5.1 temos a exegese e a hermenêutica. Esses são métodos do estudo teológico. A exegese e a hermenêutica. A exegese analisa o texto bíblico em seu contexto original. E trata-se da interpretação cuidadosa dos textos bíblicos. A exegese busca descobrir o sentido original, a etimologia das palavras e passagens, levando em consideração o contexto histórico, cultural e literário. A exegese é a ciência e a arte da interpretação crítica e aprofundada de textos bíblicos, especialmente os textos sagrados, como a Bíblia, ok? O termo deriva do grego exegesis, que significa dizer explicação ou interpretação. Exegesis, em grego, que significa dizer explicação ou interpretação. Então, quando trata-se da exegese, trata-se de uma explicação ou interpretação etimológica, e seu verbo correspondente
exegomai pode ser traduzido como guiar para fora. Exegomai, ok? Exegomai, guiar para fora, indicando o processo de extrair o verdadeiro significado do texto, ok? A exegese é uma disciplina que busca compreender o significado original do texto dentro do seu contexto histórico, primeiramente, contexto cultural, contexto linguístico e contexto literário. Ok? A Bíblia tem uma cultura, ok? E tem uma história. E a Bíblia tem uma linguagem, ok? Esse processo envolve uma abordagem sistemática e rigorosa que pode incluir elementos como, primeiramente, no contexto histórico e cultural. No contexto histórico e cultural, isso examina o período histórico em que o texto foi escrito. É importante, quando estamos a ler a Bíblia, primeiro, depois de ler, temos que se perguntar, temos que examinar qual é o período histórico em que o texto que estou lendo foi escrito. É importante, ok? Para não ensinar heresias. Isso é na exegese. Também temos que considerar as circunstâncias políticas, sociais e religiosas que influenciaram sua composição. Sim, conforme disse que a Bíblia tem uma história, a Bíblia tem uma certa cultura, ok? A Bíblia enfrentou desafios antes de ser o que ela é hoje, em sua posse. Também ela analisa a cultura do autor e do público original. Este autor, o apóstolo Paulo que escreveu, o apóstolo Pedro que escreveu, o apóstolo João que escreveu, qual era a sua cultura? É importante saber qual era a sua cultura para ele poder falar desta maneira, ok? Segundo ponto é a análise linguística e gramatical. A análise linguística e gramatical. A exegese estuda as palavras no idioma original, que é o hebraico, ok? Aramaico e o grego. Repito, hebraico, aramaico e o grego. Essas são as línguas, no caso da Bíblia, que foram usadas para poder escrever a Bíblia. O povo que falava da parte de Deus usava essas línguas. E não devemos esquecer que em cada cultura há também calão, ok? Há calão, como em português nós temos o calão. Então, nessas culturas, os hebreus também tinham o calão deles. Os gregos também tinham o calão deles. Até hoje existe o calão.
E muitos deles, quando escreviam também com calão. E usando o calão, para quem pensa interpretar, não é fácil. Por isso é importante dominar a língua toda, a língua hebraica e a língua grega. É importante. Também ela avalia a síntese, ok? A morfologia e a estrutura do texto e identifica nuances de significado que podem se perder na tradução. Não é fácil traduzir, mas com a exegese faz-se um estudo minucioso, pesquisando palavra por palavra na sua etimologia. Ponto 3. No contexto literário, a exegese examina o gênero literário, que é a narrativa, a poesia, a profecia, a parábola e epístolas, etc, etc. Também ela considera o estilo e as figuras de linguagens empregadas. Há linguagens empregadas, conforme disse, como o calão que nós temos hoje na língua portuguesa e quase em todas as línguas. Cada língua tem um calão. Então, ela considera o estilo e as figuras de linguagem empregadas. Ela também analisa a relação do trecho com o contexto imediato e com o livro com um todo. Ok? Ela analisa a relação do trecho com o contexto imediato e com o livro como um todo. Quando se trata do livro, trata-se da palavra de Deus, trata-se dos capítulos, trata-se da autoria, ok? Por exemplo, no livro de São Mateus, no livro de São João, ok? 4. A comparação com outras escrituras, intertextualidade, ok? A compreensão, comparação com outras escrituras, intertextualidade. O que isso significa? A exegese relaciona o texto com passagens paralelas dentro do mesmo livro ou de outras partes da Bíblia. Repito, ela relaciona o texto com passagens paralelas, quer dizer que anda junto, equitavelmente, dentro do mesmo livro ou de outras partes da Bíblia. Na Bíblia encontramos versículos bíblicos que correspondem, ok? Apesar
dos livros diferentes onde os versículos estão mencionados, mas são versículos bíblicos que correspondem e andam paralelamente. A exegese também identifica alusões, citações e repetições de temas. Há repetições de temas na Bíblia, mas para você descobrir isso é importante estudar a exegese. Ponto 5. A exegese examina, é o exame de tradição e transmissão de texto. Okay? Ele faz o exame de tradição e transmissão do texto. Ela investiga variantes textuais com base nos manuscritos antigos. Também analisa a transmissão do texto ao longo da história e também ela considera as diferenças entre as versões do texto em diferentes tradições manuscritas. Por isso, quando nós estamos a preparar um sermão, não podemos usar apenas uma só versão. Podemos ter 3, 4, 5 versões da Bíblia, ok? E para termos a melhor compreensão antes de podermos apresentar qualquer ensino ou mensagem bíblica ao povo de Deus. 6. Contexto teológico. No contexto teológico, a exegese explora a mensagem doutrinária e teológica contida no texto. Também ela relaciona a passagem com os ensinamentos gerais das Escrituras. Também ela examina isso no contexto teológico. A exegese examina com diferentes traduções, interpretaram o texto ao longo dos séculos. Por isso, temos visto, por exemplo, João Ferreira revisado ou revisada. Por quê? Talvez no passado quem traduziu não dominava a língua grega ou hebraica, ou talvez a sua própria língua portuguesa que não dominava, e cresceu no conhecimento, e ele volta mais ali nos originais, a busca de mais esclarecimento, e dali ele vem com mais uma outra versão e vai dizer João Ferreira revisada, ok? Para podermos acabar essa primeira parte 1 da introdução à teologia, vamos falar da exegese contra a exegese. A exegese contra a exegese. É importante distinguir a exegese da exegese. E aqui há diferença entre a exegese e a exegese. Exegese. Enquanto a exegese busca extrair o significado do texto com base em sua intenção original, a exegese
ocorre quando o intérprete, que é a pessoa que quer interpretar a Bíblia para os outros, projeta suas próprias ideias e crenças no texto, distorcendo seu sentido original, e dali onde nasce as heresias. A pessoa intérprete começa agora a interpretar mal e impor as suas próprias ideias, a sua opinião, de acordo com seu entendimento, e praticamente começa a se opor à sã doutrina e pode facilmente desviar os outros fora da sã doutrina, que não é bom, ok? Vamos falar da aplicação da exegese. A exegese é fundamental para, primeiramente, a pregação e ensino das Escrituras com precisão, com certeza, com ousadia, ok? Em seguida, o desenvolvimento da teologia sistemática e doutrinária. Terceiro, a tradução da Bíblia para diferentes idiomas. Você não pode traduzir a Bíblia para diferentes idiomas sem aplicar a exegese. Todos que têm feito a tradução da Bíblia para outros idiomas têm usado e devem usar e devem aplicar a exegese, ok? Para a defesa da fé cristã. Quando estamos a falar da defesa da fé cristã, estamos a falar da apologética, ok? Apologética, a defesa da fé cristã. A exegese não é apenas um método técnico de interpretação, mas um exercício de busca pela verdade divina revelada nos textos sagrados. Para um estudo eficaz é necessário, bem amado, o equilíbrio entre conhecimento acadêmico e dependência da iluminação do Espírito Santo, para que a interpretação conduz à compreensão genuína da Palavra de Deus e à transformação da vida do leitor. Antes de podermos encerrar a nossa primeira sessão, não podemos esquecer explicar acerca da hermenêutica. São princípios para interpretar corretamente as Escrituras. Quando falamos da hermenêutica, estamos aqui para aplicarmos os princípios para interpretar corretamente as Escrituras, a fim de evitar heresias. Dizia que são os princípios de interpretação com ênfase em como podemos aplicar as Escrituras de maneira relevante ao nosso contexto atual. A hermenêutica também nos ajuda a evitar erros, conforme dizia, de interpretação e aplicar as Escrituras de maneira mais fiel. A hermenêutica é a disciplina dedicada à interpretação e compreensão
de textos, símbolos e expressões culturais. Originárias do tempo, ou aliás, queria dizer aqui, a origem do termo grego hermenêutica, que significa interpretar ou conduzir. Ok? Hermenêutica, originalmente, com seu significado em grego, significa interpretar ou traduzir. A hermenêutica abrange métodos e teorias que auxiliam na decifração, e compreender a compreensão de mensagens, não é? Em diversos contextos. É importante conhecer acerca da hermenêutica. Qual é a origem e a evolução histórica da hermenêutica? Historicamente, a hermenêutica surgiu na Grécia Antiga, onde filósofos, você sabe que os primeiros maiores filósofos são gregos, como Platão e Aristóteles. Já discutiam a importância da interpretação. Inicialmente estava associada à exegese de textos, okay? Fazer a exegese dos textos sagrados e literários, mas ao longo dos séculos seu escopo expandiu-se para incluir contextos filosóficos, jurídicos e sociais. Agora, vamos falar das aplicações da hermenêutica. A hermenêutica possui aplicações em diversas áreas. Em primeiro lugar, a teologia, ok? A interpretação na teologia, a hermenêutica é importante porque precisamos fazer a interpretação de textos sagrados para compreender o sentido das palavras divinas. Ok? Na filosofia também é importante a hermenêutica para poder analisar, fazer análise das obras filosóficas, buscando desvelar os significados profundos e contextuais. Também no direito precisamos da hermenêutica. Os que fazem direito sabem isso. Para a interpretação de textos legais, como constituições e leis, ok? Para aplicá-los corretamente. Também na literatura, a exegese, a hermenêutica é importante para a compreensão de obras literárias, considerando elementos como o estilo, o simbolismo e o contexto histórico. Temos aqui alguns princípios que devemos usar na hermenêutica, ok? Princípios hermenêuticos. A prática hermenêutica baseia-se em princípios fundamentais. Primeiramente, a contextualização, que para a consideração do texto histórico, cultural e social
em que o texto foi produzido. Também a coerência, okay? A busca por uma interpretação que mantenha a consistência interna do texto. E temos a analogia, que é o uso de passagens ou conceitos semelhantes para auxiliar na compreensão. Mas não devemos esquecer que também temos alguns desafios e considerações. Desafios e considerações na hermenêutica. A hermenêutica enfrenta vários desafios, como a subjetividade inerente no processo interpretativo e a diversidade cultural e linguística. Interpretar um texto requer sensibilidade, bem amado, às nuances da linguagem e ao contexto do autor, evitando projeções indevidas, presta bem atenção, de preconceitos ou pressuposições. A hermenêutica é uma disciplina essencial para a compreensão profunda de textos e manifestações culturais. Ao fornecer ferramentas para interpretar e entender significados ocultos ou complexos, a hermenêutica enriquece, se posso assim dizer, nossa interação com diversas formas de expressão humana e não só, promovendo uma compreensão mais ampla e profunda do mundo ao nosso redor. Aleluia. 5.2. Vamos falar da teologia comparada. É mesmo o fim já. Vamos encerrar essa primeira parte com a teologia comparada. A teologia comparada compara diferentes tradições cristãs e seus entendimentos teológicos. A teologia comparada envolve o estudo dos diferentes ou das diferentes tradições teológicas cristãs e até mesmo de outras religiões, comparando suas doutrinas e práticas com as Escrituras. Ok? 5.3, mais uma vez, para podermos encerrarmos esse capítulo. O uso da filosofia na teologia. Sim. O uso da filosofia na teologia, a hermenêutica examina a relação entre a fé cristã e o pensamento filosófico. É importante saber isso. A filosofia e a teologia muitas vezes se encontram, especialmente em questões como a existência de Deus, okay? A moralidade e o problema do mal. A filosofia pode ajudar a esclarecer conceitos teológicos
e desafiar visões equivocadas sobre a fé. Que Deus abençoe a sua palavra e juntos estamos nesta grande jornada da busca do conhecimento para que possamos ter uma fé firme e conhecendo melhor a este Deus que nós estamos a servir, melhor vamos poder o glorificar. Que Deus abençoe a sua palavra e que Deus abençoe os nossos ministérios, no nome de Cristo Jesus. Estava convosco o vosso humilde servo, Bispo e Doutor Alexandre Sérgio Destino, a partir da CVI, Universidade Teológica Móvel. Até pela próxima. Shalom.